peguei um trekking no sábado na mão que, pelo amor de Deus... Brado Entrevista, a gente conversa mais uma vez com o nosso querido marqueteiro, cientista político, o Eduardo Bisotto. Bisotto, bom dia, obrigado pela participação, direto ao ponto. E o Renan Santos... Rapaz, ele apareceu na Atlas Intel com 7,2, semana retrasada, se não me engano. Agora os outros institutos colocaram ele lá embaixo. O que você acha isso? Estratégia de abafar o nome do Renan, que visivelmente é o candidato, pré-candidato mais preparado. O que você acha, Bisotto? Mais uma vez, obrigado, bom dia, velho. Bom dia, Timóteo, bom dia aos ouvintes da Brado. Deixa eu te falar, Timóteo, o que eu penso, qual é a minha percepção há alguns meses já. Se você trouxer aqui um professor de estatística, ele vai te dizer exatamente o que eu vou te dizer agora. O que a estatística nos ensina? Ela nos ensina a ler os dados que eu tenho disponíveis. Agora, se os dados que eu tenho disponíveis são ruins, a estatística passa a ser ruim. Ela passa a não refletir a realidade. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas. Nós já temos um problema sério no Brasil, e isso vem se arrastando... Não é de agora, não é nem do governo Lula. Deu uma melhoradinha nos anos Bolsonaro, mas não é nem que melhorou, é que estancou um pouco a sangria. Vem lá desde o governo Lula. Do governo Dilma. Nós temos no IBGE um maluco, chamado Márcio Postman, que fica fazendo mapa de cabeça para baixo e botando o Brasil no centro do planeta, como se isso resolvesse o nosso problema. Nós temos servidores no IBGE que denunciam o sucateamento do órgão desde o governo Dilma. Censo se arrasta sem ser feito. O próprio PNAD anual está sendo feito nas coxas. Então, o dado que o IBGE traz já é ruim. Aí nós chegamos no problema dos institutos. Houve uma época no Brasil, quando você tinha Ibope e Datafolha, que os dois mais ou menos se autorregulavam. Era quase uma regulação do mercado, estilo liberal, que o pessoal do direito tanto gosta. Quando um começava a ter muito viés, o Datafolha, por exemplo, sempre teve um viés de esquerda. Vinha o outro e corrigia, e os dois meio que se autocorrigiam. Então, quando um fugia um pouco da curva numa rodada, na rodada seguinte ele já voltava. E você sabia que o Datafolha tinha um viés mais de esquerda, você sabia que o Ibope costumava errar em determinados locais. O Ibope implodiu no ciclo eleitoral de 2020. Foi o último ciclo eleitoral. Eles inventaram uma desculpa esfarrapada sobre o uso de marca, extinguiram o Instituto, o Montenegro simplesmente retirou o Ibope do mercado. Esse espaço que era do Ibope não foi devidamente preenchido. Você veja, o Instituto Quest surge em 2021. Vamos pegar o caso do Quest. Nós estamos falando de um instituto muito, muito verde. Em 2022 estava fazendo pesquisa presidencial e aparecendo no Jornal Nacional, aparecendo na Rede Globo. A Quest, a correção dela em 2022 na eleição presidencial, eles começaram com o Bolsonaro em 23 pontos percentuais e a última pesquisa dava 40. Não existe uma curva como essa. Até existiria, vou te dizer, Timóteo, até existe. Vamos pegar o Renan Santos, que deve estar com alguma coisa entre 5 e 7, calculo eu. O Renan faz sentido porque ele é um cara absolutamente desconhecido. Todos os institutos dizem isso. O adversário do Renan é o desconhecimento. Então, se o Renan sair de 5 e chegar em 20, beleza, ninguém conhecia o cara, conheceram, viram as propostas, gostaram. Agora, Bolsonaro era um presidente incumbente. O cara tava buscando a reeleição. Você não tá falando de alguém que ninguém conhecesse. Não tem como esse cara ter uma oscilação de 17 pontos. O governo em 2022 teve algo que explicasse isso? Não, em 22 o governo do Bolsonaro foi uma beleza. Não tem nada. O que foi? Instituto Verde, entrando no mercado verde. Aí você vai para outros institutos, aí foi um outro problema. Então, o Brasmarket, em 22, dava o Bolsonaro ganhando a eleição com 10 pontos. Tem outros. Não se resolveu o problema. Nós temos um problema no Brasil. Eu cheguei a falar sobre isso com o Renan Timóteo. É um problema de mercado. Faltam institutos concorrendo. Eu, por exemplo, defendo muito que universidades federais fizessem pesquisa. Você tem professores de estatística maravilhosos em federais, você tem grandes analistas de dados em federais, você tem esse capital humano. Não fazem. E aí você fica refém no mercado que é movido a interesses. Eu ouvi, Timóteo, para ficar na Quest, o Felipe Nunes, que é o CEO da empresa, está dando palestra e vendendo consultoria na Faria Lima, ao mesmo tempo em que está prestando um tipo de assessoria que eu ainda não entendi exatamente qual é, para o candidato Romeu Zema, do Novo.
Como é que eu vou confiar nos dados desse cara? Como é que eu vou acreditar que os dados estão corretos? Não é o único caso, você tem outros institutos com outros problemas diversos. Aí você tem viés, aí você tem instituto que chega em cima da eleição. O BTG agora está na segunda rodada do Instituto Nexus. O Nexus fez há 4 anos atrás, aí passa 4 anos sem fazer pesquisa nacional. Na época da eleição vai tentar preencher o gap. O Brasil precisa melhorar a qualidade dos dados, porque sem dados de qualidade fica muito, muito difícil fazer uma análise de qualidade. Eu tenho dito, inclusive, que é a eleição que eu estou com mais dificuldade para confiar nos dados. Por tudo isso, eu particularmente estou preferindo confiar em Tracking e na Atlas. Por quê? Porque a Atlas ela estreia no mercado com uma atitude de muita coragem, que é questionar a metodologia dominante. Ninguém tinha coragem de propor mudança metodológica. E a Atlas chegou e disse, bom, não faz mais sentido, em pleno século XXI, eu ficar fazendo entrevista presencial. E nota, nós estamos num país violento, a presencial é até complicada de fazer. Você pararia no centro de Salvador, ou sei lá, no Pelourinho, para dar entrevista, Timóteo? Não. Ficar 20 minutos ali com o cara com uma caneta na mão e você tendo Evidente que não. Essa metodologia aí não, tô fora. Metodologia, se fosse no Pelourinho, é no roubo, naquele lugar também, Deus é mais. E telefone, você atende, Timóteo? Nunca. Se eu te ligar um número desconhecido? Nunca atendi e não atendo também. Não tem. É por isso que eu curto a Atlas, porque quem respondeu a Atlas tá numa posição muito confortável. Você tá seguro, você está atrás de uma tela, está num ambiente fechado, e você responde o que você quer. Você não responde coagido, não tem fatores psicológicos, inclusive, que pesquiseiros experientes vão dizer que afetam a qualidade da pesquisa. As pessoas não gostam de deixar perguntas sem resposta, por exemplo, e chutam qualquer coisa. As pessoas não gostam de dizer nenhum desses em pesquisa presencial. Em pesquisa online se torna muito mais fácil. As pessoas não gostam de falar de rejeição em pesquisa presencial. Online se torna muito mais preciso. Por tudo isso, eu particularmente estou preferindo utilizar os dados da Atlas do que qualquer outro instituto. E a Atlas tem mostrado uma outra qualidade que tem faltado a alguns institutos, consistência. Você vê a curva acontecendo de maneira razoável, que você entende, não, aumentou o conhecimento, então agregou mais tanto por cento, está subindo aqui. Teve um negócio que aconteceu, vai ter Datafolha essa semana, inclusive. Teve uma coisa que aconteceu nas 2 últimas Datafolhas e simplesmente não se explica. Renan tinha uma taxa de desconhecimento de 74%, foi para 80%. Tipo, oi? É a campanha que mais aparece, é o candidato que mais dá entrevista. Você pega os números de views em podcasts que ele participa, ele tá ali disputando com Flávio Bolsonaro, que é o líder das intenções de voto. E aí o desconhecimento tá aumentando? Como assim? Não bate? Não tem sentido. Estão esquecendo dele, estão desconhecendo. Não tem sentido, é verdade. A gente está falando de números aqui, de entrevista, os números de visualização dos cortes do Renan. Aliás, ele cresceu também em números nas redes sociais, como todos, melhor que os outros. O TikTok do Renan cresceu 40%, nós falamos essa semana aqui também. Muito mais do que o Flávio Bolsonaro, principalmente. Agora, a questão do Lula, você continua achando que o Lula, na sua análise, Lula não será candidato. Semana passada saiu na imprensa que ele está pediu pesquisa de alguns outros nomes como pré-candidatos a presidente. Você continua firme nessa análise, Bisotto? Continuo, Timóteo, e eu vi ontem, inclusive, tem o site lá, o agregador do antagonista, o chamado Lulômetro, que busca todas as pesquisas de avaliação de governo, enfim. Parece que o Lula deu uma melhoradinha. O que eu acho? John Creme Brujas, espero que ela sai. Eu acho que nós veremos o Lula se recuperar em pesquisa de avaliação de governo, veremos ele se recuperar nas pesquisas de intenção de voto, e depois de tudo isso, quando ele estiver aparecendo favorito, ele vai desistir. Não que eu esteja insinuando nada, Timóteo, longe de mim, mas o fato é que o principal cliente dos institutos de pesquisa no Brasil, você tem 2 grandes clientes. Você tem a Rede Globo de televisão e você tem o governo federal. São os 2 maiores clientes. O governo deve trabalhar com 5, 6 institutos diferentes, o governo federal. Então, talvez isso ajude a explicar por que o Lula terá uma melhora. Eles virão com o papo magro de que foram as medidas anunciadas. Ontem mesmo estavam anunciando o fim da taxa das blusinhas. Essas medidas não têm impacto nenhum em curto prazo. Elas já diluíram no longo prazo dos 4 anos negativamente quando elas vieram. Então elas não têm o condão de foi isso que mudou. Não mudou nada. Eles vão conseguir cavar aquilo que especialistas chamam de
soluço estatístico mostrando uma suposta melhora, daí a imprensa faz o resto. A imprensa vai manchetar que o Lula se recuperou, que o Lula é favorito, que o Lula pode ganhar, e ato contínuo o Lula anunciará a substituição. Eu mesmo já peguei instituto testando 3 nomes, Timóteo, já respondi pesquisa com o instituto testando 3 nomes. Eles estão trabalhando com Haddad, Camilo e Geraldo Alckmin. Me surpreendeu eles estarem testando Geraldo Alckmin, me surpreendeu porque mostra que talvez o Lula ainda tenha uma última bruxaria para fazer antes de encerrar a carreira dele. Você acha, se o Alckmin for candidato, o que você acha que seria a performance do ex-governador de São Paulo? Eu acho que é a mais imprevisível, Timóteo. Eu acho que é a mais imprevisível porque tira um pouco do ranço de ser PT, diminui um pouco a campanha pesada do antipetismo. Só que o Alckmin, a gente lembra, ele já foi candidato presidencial lá em 2006, foi governador de São Paulo, e ele adotou como marca seu picolé de chuchu. Ele assumiu isso para ele, de não ter carisma nenhum, de não mobilizar ninguém. E legal, lá em 2006, para ser governador de São Paulo funcionava. Nós vimos em eleição presidencial uma performance desastrosa. Ele fez menos votos em segundo turno em 2006, vale lembrar, do que fez em primeiro. E isso no mundo em que o PSDB era a força hegemônica da centro-direita, em que eles tinham muita grana, muita exposição, grandes veículos alinhados, era o caso da Veja, por exemplo, jornalistas simpáticos espalhados por outros grandes veículos nacionais, e com tudo isso, a performance do Alckmin foi muito ruim. Mas seria uma tentativa. E aí, talvez, o PT hoje provavelmente tem o pior cenário desde a sua fundação para disputar a eleição. Pior do que em 2018 com Lula preso, e explico. 2018 com Lula preso, o governo Temer vinha com a popularidade quase negativa. Temer tinha 3% de aprovação quando nós fomos para aquela eleição em 2018. Havia uma sensação pós-Joesley Day, o famoso dia em que o Joesley grampeou o Temer, já tinha tido o grampo do Aécio, criou-se uma coisa no imaginário coletivo brasileiro de que, bom, essa galera que derrubou a Dilma eram todos criminosos também, a turma da política institucional, não dos manifestantes de rua, por óbvio, e o Lula preso vivia uma espécie de martírio. Ele conseguiu construir uma narrativa muito bem feita. Ainda, vamos lembrar, é um Lula 8 anos mais novo do que o atual. Ele não tem janja ao redor dele, ele reúne toda aquela galera do sindicato, faz todo o seu show, tem acampamento em Curitiba. Então, quando vai para a eleição, por mais que o PT tivesse sofrido impeachment com Dilma, recessão, Lula preso, há uma sensação de um pouco de injustiça, um pouco de martírio do Lula, e eles têm força e capital político suficiente para botar um Haddad no segundo turno. Um Haddad que é outro, que é um candidato medonho. A única eleição que ele ganhou na vida foi a de 2012. Não ganha eleição desde 2012. Mas eles botam esse cara no segundo turno. Hoje não é esse o cenário. Não tem nenhuma injustiça. O Lula não está preso, ele está no Palácio do Planalto. São 4 anos de governo muito ruim. Não tem entregas. Qual é a marca desse governo Lula? Derrotamos o fascismo. Diz isso para quem está procurando emprego. Salvamos a democracia. Diz isso para quem formou o filho na faculdade, conseguiu lá o seu diploma de engenharia e está trabalhando de Uber. Não tem entrega. É o pior cenário para o PT. Diante de um cenário como esse, talvez, Timóteo, para o próprio petismo, seja bom empurrar alguém que não seja deles. Mostra que, não, sempre disseram que o PT era hegemonista. Nós não somos. Nós entregamos a cabeça de chapa. Toma um cacete e volta em 2030 com Guilherme Boulos devidamente oxigenado. Vanessa Moreira. É isso aí, muito bom ter você aqui de novo com a gente, Bisotto. Eu queria entender aí, nesse cenário todo, né, que a gente está vendo aí de Lula, que você mantém, né, essa opinião em relação ao Lula não vir candidato. A gente teve também um dado importante hoje, que é a estagnação já prevista do Flávio Bolsonaro e os governadores que estão no pleito estagnados. Você continua firme aí que o Renan pode ser um player que vá ao segundo turno? Qual que é a sua análise? É uma análise de incerteza ou você traz pra gente aí uma esperança sólida da ida do Renan para esse segundo turno diante do que nos apresenta hoje as pesquisas, os dados, que são um pouco questionáveis aqui no Brasil, mas é o que a gente tem como referência?
Vanessa, eu sou realista. Eu sou muito realista. Eu até tava brincando com a minha esposa ontem, ela me perguntou pela milésima vez a mesma pergunta de análise de cenário. Eu disse, tá, mas nem você acredita em mim? Aí eu parei. Nem minha própria mulher acredita no que eu tô falando. Eu tô repetindo desde o início, Vanessa, a mesma coisa. A minha análise ela é baseada em matemática pura. Não é sentimento, porque aí não contamina, você não deixa o sentimento contaminar. Eu digo desde o ano passado, quando o Renan tinha 0,5% nas pesquisas, que ele abriria a campanha com 10. E eu não tirei esse 10 da minha cabeça, não é eu estou torcendo para chegar em 10. Eu sabia que existe uma massa de eleitores. Essa massa votou Ciro Gomes em 2018. Essa massa em 2022 se dividiu entre Ciro, Soraya e Simone. Essa massa de eleitores, esses 10, na verdade pode chegar até a 15%, 12, 15%. Mas eu, para trabalhar no número realista, fiquei no 10 de 2022. Essa galera, por 2 eleições seguidas, disse: nós não queremos o petismo, não quis Haddad, não quis Lula, mas nós também não queremos o bolsonarismo. Nós não queremos o Jair Bolsonaro, nós não queremos o filho dele. Então, eu sabia que com aí sim, um pouco de torcida, quer saber do desempenho do candidato, quer saber da capacidade de comunicação do Renan, da capacidade da militância do MBL de fazer campanha. Eu sabia que com tudo isso, e existindo esse eleitor, quando esse eleitor prestar atenção na eleição, nós vamos fazer esses 10%. E esses 10% o Renan chegará com tranquilidade. E a Atlas tem mostrado isso. Depois nós vamos ter, aí nós temos um outro problema, daí nós vamos para um outro eleitor, que é o eleitor indeciso, que deve ter mais uns 10, mas nós não vamos pegar todos esses 10. Porque uma parte desse indeciso, ainda que pequena, vai uma partezinha pro Flávio, vai uma partezinha pro candidato do PT. Eu acho que dá para subir até o 15. O que me anima? Eu peguei uma futura Apex ontem, mostrando o Fernando Haddad com 17%. E bate com o que o Datafolha de um mês atrás tinha dito. O Datafolha de um mês atrás tinha dito que Fernando Haddad marcava 25%. Talvez numa troca de candidato, seja Haddad, seja Alckmin, você vai ver um candidato petista ou aliado rodando entre 15% e 25%, alguma coisa nessa banda. E nós também estaremos nessa banda em 15%. Estando nisso, aí o fator novidade é só nosso. O único candidato diferente da eleição seremos nós, podendo sangrar os dois lados. Aí sim abre uma janela para estar no segundo turno. Mas lembrando, é um passo a passo. É primeiro fechar os 10, que imagino eu, e eu mantenho isso, mesmo diante de animação. Eu peguei um track no sábado na mão que, pelo amor de Deus, se aquilo ali se mantiver como tendência, é pico. Acontece isso muito no meio do trekking. Mas deu muito perto de 10 já. A minha previsão segue a mesma. O 10 vem lá em agosto, que terminou as convenções, lançadas as candidaturas registradas. E aí nós vamos ver candidatura morta não sendo registrada. Um exemplo é o do Ronaldo Caiado. Eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do Gilberto Kassab essa semana. É um caso único em que o presidente do partido pré-candidato vai a público descer o pau no cara. Foi lá dizer que o Tarcísio era um candidato melhor do que o Caiado. Foi eu, vi. Absurdo. Tem outras candidaturas menores que não serão registradas. É o caso, por exemplo, eu estou começando a acreditar por tudo que sai de bastidor, que é o caso do Aldo Rebelo. Não deverá ter a candidatura registrada. O DC está negociando a candidatura dele. Eu sei que ele quer levar a candidatura até o fim, mas ele tem problemas internos no partido para resolver. O pessoal de Alagoas está negociando. Parece que o pai do JHC, algo assim, quer fazer uma negociação para retirar a candidatura. Tem o próprio caso do Romeu Zema. O Eduardo Ribeiro, que é o presidente nacional do Novo, garante para todo mundo que o Zema vai até o fim. Só que o Eduardo Ribeiro ele não tem que garantir para todo mundo, ele tem que garantir isso para o Marcel Van Hatten, cuja base no Rio Grande do Sul é inteira bolsonarista. Ele tem que garantir isso para o Deltan Dallagnol e para o Chiquini no Paraná, que estão fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Ele tem que garantir isso para o Novo no Brasil inteiro, que é bolsonarista, e não vai querer fazer campanha para uma candidatura natimorta. Também não creio que o Zema vá até o fim. Quando tudo isso fechar, o Renan tiver os 10%, daí nós vamos para a fase 2, que é a de conversão dos indecisos. Chegando nos 15, 20 até o final de agosto, nós vamos discutir a ida para o segundo turno. E sim, Vanessa, a minha leitura é, num cenário sem Lula, com candidaturas muito ruins que a esquerda está oferecendo, e aí eu estou escutando de amigos que estão no governo federal, de gente que orbita a candidatura. Ah, mas você não está contando com o nosso poder da máquina. Gente, vocês estão em 2026, vocês estão acreditando que vocês vão ganhar a eleição na base da máquina. É isso mesmo. Funciona para eleição municipal. Não, aí que tava nessa, funciona aí para eleição de governador. Funciona aí para eleição de governador. Não resolve a eleição presidencial. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo.
Não se esqueça de deixar o seu like,